Olá, seja bem-vindo a mais um Licita Mais Vídeos. O convidado de hoje é o Vitor Marcondes, da empresa Condomais, que é especialista em soluções para inadimplência nos condomínios. Vitor, a inadimplência em condomínios é um problema? Existe solução para isso? A inadimplência é um problema, e um problema sério, onde compromete a manutenção, compromete os investimentos dentro de um condomínio, onera os condôminos que pagam em dia e ainda causa um problema social e pessoal entre os moradores. Enquanto a solução existe, e por isso criamos uma empresa especializada em solução da inadimplência. Essa solução pode ser obtida pelos condomínios, desde que tratem a inadimplência como um problema e que busquem realmente soluções, não apenas em jurídico, mas sim, as soluções passam por um complemento de condôminos, a participação de condôminos, síndicos, administradores, contadores e o corpo jurídico. Então, esse ambiente traz a solução. E o que os condomínios estão fazendo de errado hoje no que toca à questão da inadimplência? De uma forma geral, dificilmente a gente observa no mercado empresas ou escritórios de advocacia que lidam com a inadimplência de forma especializada ou específica. Eles lidam de forma generalizada. A especificidade de cada condomínio, ela está estabelecida na convenção condominial. E a partir disso, precisa ser elaborado um projeto individual para cada condomínio e nesse projeto descobrir os caminhos, colocá-los à disposição dos inadimplentes e das pessoas que estão pagando em dia também, onde todas essas ferramentas juntas realmente pode encontrar um caminho de solução definitiva da inadimplência. Tá, então a gente pode dizer que o problema da inadimplência não começa no atraso da taxa condominial. Isso mesmo. Ela começa muito antes. Ela começa com planejamento, com gerenciamento, com um sistema financeiro adequado, com troca de informações e agilidade. Então, isso realmente é o que se diferencia e o que encontra a solução. A solução passa sempre por um processo de várias ferramentas juntas à disposição dos gestores para a solução. E essas ferramentas, elas não trariam mais custos para os condomínios? Como que isso é feito hoje no modelo tradicional? Existe a inadimplência, o que o condomínio faz hoje e o que essa solução se diferencia desse modelo tradicional? Certo. O modelo tradicional onera a inadimplência. Por exemplo, um inadimplente que já não tem condições de arcar com seus débitos mensais, das taxas mensais, ele ainda será onerado com honorários advocatícios, com custos processuais elevados e ainda dificuldades para acertar esse débito. O que a solução que é apresentada e que nós vemos como uma solução, ela reduz esses custos processuais, encontrando caminhos, inclusive que o condomínio não pague sequer nenhuma taxa no Poder Judiciário, ou seja, custo zero no Poder Judiciário. Os honorários advocatícios precisam ser reduzidos no momento de um acerto com o devedor e que o condomínio precisa ter critérios objetivos para que todas as pessoas que estão pagando em dia e que um dia poderão ficar inadimplentes ou os que já estão inadimplentes possam saber como será feito a negociação de forma justa, de forma exata, e isso é que realmente faz a diferença. Os custos, então, podem ser reduzidos e pagos exclusivamente pelo inadimplente, de forma que ele suporte isso também, porque o inadimplente, ele é um condômino. E é isso que tem que ser levado em consideração. Legal. Ô Vitor, a gente sabe que o inadimplente ele tem deveres, mas assim, direitos. Ele tem direitos? Como que fica essa questão vamos dizer assim, até da dignidade dele perante ao condomínio, aos demais moradores? Essa pergunta sua é muito importante. Veja só, os direitos do inadimplente são os direitos que qualquer cidadão possui. Respeito à dignidade da pessoa humana. Esse direito é o mais amplo hoje no direito brasileiro. Tão firme
que está estabelecido na Constituição Federal. Então, os direitos que um devedor possui é de ser respeitado na sua integridade física e moral, sem que realmente façam restrições ou limitações do uso da propriedade que é dele. O condômino, ele tem um imóvel, a fração dele individualizada, e ele possui a fração dele, uma parte no todo. É dele também. É dele também. Então você não pode limitar o uso do que é dele. Entendi. Então ele tem esse direito estabelecido constitucionalmente. Ele não pode ser ridicularizado, ele não pode ser oprimido e nem o condomínio pode usar de ações abusivas e onerosas que vão prejudicar ainda mais a situação desse inadimplente. Então ele possui sim direitos e que devem ser respeitados, que ele tem que ser tratado, além de tudo, ele é um condômino, que pagando a sua dívida, volta a participar do condomínio, podendo amanhã ser síndico ou participar do conselho desse condomínio. Agora, por exemplo, vamos citar um caso que muitas vezes acontece. A pessoa tem seu apartamento, deixou de pagar a taxa condominial, perdeu o emprego, tem filho, tem mulher, tem outras dívidas. O que o condomínio deve fazer diante desses casos? O que o morador também tem que fazer para, enfim, o que deve acontecer nesses casos? A taxa condominial é um rateio de despesas. Ela precisa ser prioridade. É como a mesma prioridade que você dá quando você tem uma casa individual e precisa pagar água, luz, é a mesma coisa no condomínio. Tem que ser prioridade. Entretanto, existem situações como a que você narra, de pessoas que perderam o emprego, que têm filhos e aquele imóvel é o único que ela possui. Ela não consegue empréstimos bancários porque já tem uma dificuldade financeira. Esse devedor precisa ser chamado pela empresa ou escritório especializado, participar sim de uma negociação que encontre uma solução para ele, e essa solução tem N alternativas. E essa solução passa pela vontade do devedor em pagar essa dívida. Então, o primeiro passo é a vontade em quitar as suas obrigações, em cumprir as suas obrigações, porque se ele não cumpre, os demais condôminos vão cumprir. E, logicamente, vai acarretar os deveres. Então, os direitos são necessários, mas os deveres também têm que ser observados. Essas pessoas que estão nessa situação, elas precisam encontrar na administração, na empresa especializada na solução, realmente uma solução definitiva. O que acontece é que muitas vezes o morador ele fica, vamos dizer assim, até intimidado com essa questão, se sente diminuído por dever, por ter várias dívidas, e isso acaba às vezes atrapalhando também. Isso ele mesmo, né? Isso a gente observa muito. E essa diferença que a gente apresenta no modo de trabalhar é que traz essa pessoa para que ela possa, primeiro, tomar consciência dos seus direitos e dos seus deveres. Porque condomínio é a junção, a união de pessoas para diminuir as despesas e viver melhor. Então, a qualidade de vida das pessoas passa pela aproximação e dessa participação, ou seja, trazer o devedor para um diálogo, para aproximar, para encontrar uma saída, faz com que ele e a família dele e os demais moradores possam viver em harmonia e encontrar soluções de problemas tão sérios como esse. Vitor, a inadimplência zero é uma utopia? Não. Isso é uma coisa que geralmente as pessoas têm uma visão distorcida disso. A inadimplência, se você utilizar critérios objetivos, você encontra resultados objetivos. O que não se pode é buscar, dentro da inadimplência, pessoalidade, falta de profissionalismo, falta de gerenciamento, critérios muitas vezes inexistentes. Quando você reúne critérios objetivos, uma ferramenta poderosa que é a tecnologia para auxiliar na exatidão dos valores, uma negociação justa e respeitosa, você consegue trazer a inadimplência para um patamar zero ou muito próximo a zero. E mesmo zero, ela precisa ser gerenciada, vigiada, e para que você possa, em determinado momento, encontrar os problemas e alcançá-los, esses problemas, antes que eles virem um problema insolucionável.
Mas, volto a frisar, é possível e eu consigo verificar isso no meu dia a dia, inadimplência zero em vários lugares. Em vários clientes que nós trabalhamos, nós temos a inadimplência zero e muitos outros. E os demais estão a caminho disso. E uma coisa que tem que deixar bem claro, o importante é que o condomínio tome as suas medidas que precisam ser tomadas. Porque quem paga em dia exige da administração e das pessoas que representam o condomínio que sejam tomadas medidas legais, justas e previstas. Pegando esse gancho aí que você está falando da parte da administração, a gente pode considerar um condomínio que tem alta taxa de inadimplência mal administrado? A administração ela difere da inadimplência e às vezes elas se confundem e as pessoas realmente têm uma diferença nisso. Administrar é buscar melhores resultados das receitas obtidas e do pagamento das despesas. A inadimplência ela precisa ser elaborada através de um projeto, precisa ser combatida, precisa ser buscada uma solução, não dentro da administração, mas a partir da vontade da administração. Então, o que falta não é uma má administração, mas sim uma vontade da administração em utilizar de todas essas ferramentas disponíveis que estão, muitas vezes, nas empresas especializadas ou nos escritórios especializados para que essa solução possa vir à tona. Então, não é a má administração, mas sim a falta, muitas vezes, por não conhecerem essas empresas ou contratar empresas que não possuem essas operações ou mesmo esse método de trabalho e buscar muitas vezes soluções ineficientes e acabam desaguando em resultados também inexpressivos ou negativos. Tá certo. Vitor, te agradeço. Você assistiu mais um Licitar Mais Vídeos, hoje com a presença do Vitor Marcondes, da Condomais, que é uma empresa especialista em soluções para inadimplência em condomínios. Você pode deixar um recado, um comentário sobre esse vídeo logo abaixo, pode mandar pautas também para a gente. Obrigado e até a próxima. Obrigado.